Antes de colocar o tema da palavra, né? Quero perguntar para vocês, quem é que gosta de esperar? Quem é que não tem problema em esperar? Tipo assim, Vitória, eu tô na fila do mercado e a fila tá quilométrica, eu não tenho problema de ficar lá. Eu fico. Vitória, eu tenho, às vezes... não colocaram, que bom. Às vezes a gente tá, num médico, eu não tenho problema de esperar, eu não tenho problema de esperar a comida ficar pronta, eu não tenho problema de esperar as coisas acontecerem, eu não tenho problema de esperar numa fila de dentista. Quem aqui é assim? Ninguém, né? Eu já ia falar, me ensina então, que eu quero ser assim. Quem aqui é um pouquinho mais impaciente? Tende a ser mais impaciente, você se estressa, você quer tomar as coisas. Você vê, especialmente os fleumáticos, né? Eles fazem as coisas deles, eles são uma fase em pessoa. E às vezes quem tem um temperamento um pouco mais esquentadinho já quer tomar as coisas, já quer fazer... Eu tô falando fora do microfone. Minha voz é um pouquinho mais alta. A gente quer tomar as coisas nas nossas mãos e a gente é um pouquinho mais apressado. E eu creio que a nossa geração em específico, a gente é uma geração muito acelerada. Tecnologia está aí, fast food está aí, coisas rápidas estão aí, coisas fáceis estão aí. A gente não aguenta mais ficar mais de 30 segundos sem passar o dedo numa tela. A gente não consegue assistir um filme inteiro sem pular. A gente não consegue ouvir um áudio sem estar acelerado. A gente é uma geração extremamente acelerada. E às vezes existe um convite do Senhor em nos colocar numa sala de espera. E esse é o tema da minha palavra essa noite. Que é na sala de espera. E todos nós aqui já enfrentamos salas de espera. Seja na nossa vida, seja em Deus. Todos nós já enfrentamos salas de espera. E é agonizante. Eu não sei se vocês já estiveram em salas de hospital, numa sala de espera de um hospital, esperando uma notícia vir. Eu já. A minha avó, ficou mais de 40 dias entubada, né? Ela estava assim, desenganada e ia ficar num cuidado paliativo. E apesar de eu não ter crescido com a minha avó, era angustiante toda vez que o meu pai me ligava. Minha tia me ligava, porque eu ficava naquela angústia. Né? Se você ia no hospital e você fica esperando aquilo. Ou então, quando passa por uma cirurgia, ou passa por um contexto muito delicado dentro de um hospital, e a gente está naquela sala de espera sem saber o que vai acontecer, isso nos deixa angustiados, porque nós não sabemos esperar. Seja das coisas mais simples, até notícias que parecem ser muito mais catastróficas. E nos últimos 3 anos, eu tenho sido muito ministrada a respeito disso. Dessa espera do Senhor em relação a algumas coisas. Eu enfrentei, pouquíssimas pessoas sabem disso, uma grande batalha emocional durante 3 anos. 2 pessoas só sabem exatamente tudo o que aconteceu. E eu fiquei muito mal. Eu achei que, sabe quando você pensa que você vai morrer? E assim, eram pensamentos... Era uma angústia. Eu não melhorava. Aquilo não passava. E eu lembro de orar a Jesus por vários anos. E o Senhor, me livra disso. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que eu estou acontecendo isso? E nada. Então esse tema para mim é muito delicado e é muito algo que eu tenho vivido com Deus. Em várias áreas da minha vida. E é algo que eu estou construindo em Deus. Mas também coisas que ao longo de 3 anos, o Senhor tem falado muito ao meu coração. E eu creio que o Senhor, Ele trabalha debaixo de tempos. A gente vê aí que a natureza, ela funciona por ciclos. Para uma estação chegar, uma outra tem que terminar. Para uma colheita chegar, tem que passar por um tempo e um processo. Para um bebê nascer, tem um processo. Para as coisas acontecerem, para a gente se tornar um adulto, tem um processo. Porque o Senhor quis assim. A gente poderia já nascer um adulto. A gente já poderia nascer com as coisas prontas. Mas o Senhor quis trabalhar por meio de tempos e processos.
E Ele nos coloca para ficar numa sala de espera muitas vezes. Especialmente e numa fase em que a gente está, que a gente tem muita energia. A gente tem um entusiasmo jovem, né? A gente tem a energia de conquistar, de fazer, de construir, de correr atrás. E a gente ouve uma palavra profética que eu vou para as nações, ou eu tenho um chamado para dentro da igreja, e a gente fica naquela ansiedade de viver aquilo. Ou o Senhor começa a falar a respeito de faculdade, de trabalho e de tantas outras coisas. A gente está com aquela energia de juventude para conquistar as coisas. E aí o Senhor chega e Ele fala, ainda não. E aí você fala, Deus, eu estou no pico da minha energia. Eu estou no pico para conquistar todas as coisas. Como assim ainda não? E a Bíblia fala lá em Eclesiastes 1, não precisa... Na verdade, abre, vamos ler. Todo esse texto ele é bem clássico. Pode colocar na NVI. Eclesiastes 1, falei. Ah, é a partir do 1. Eclesiastes 3, gente. A partir do versículo 1. Desculpa. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu que passa. Próximo. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tempo de procurar algo e tempo de desistir da sua busca. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de consertar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Bota aí. Salomão, ele escreve aqui de que o Senhor, ele determinou debaixo do céu um tempo para cada coisa. Porque o Senhor trabalha dessa forma. E Ele trabalha debaixo de tempos e de estações. Então, a gente querendo ou não, depois que nós decidimos viver com Jesus, nós somos convidados a nos submeter ao tempo dEle. E muitas das vezes ser colocados numa sala de espera. Numa sala de espera pela cura que ainda não veio. Pelo alívio que ainda não aconteceu. Pela promessa que ainda não aconteceu. Pela faculdade que ainda não chegou. Pelo trabalho que ainda não é o melhor. Pelo carro que ainda não é bom. Pela salvação da sua família que ainda não chegou. Pela cura que ainda não aconteceu. Pelo seu próprio alívio que ainda não chegou. E aquilo nos agoniza. E às vezes a gente começa a questionar ao Senhor, por que todos ao meu redor parecem estar vivendo. Todos ao meu redor parecem estar muito bem e eu estou aqui. Porque parece que Ele está conquistando e eu não. Porque parece que pessoas lá fora do mundo parecem estar tão melhores e parecem estar conquistando tanta coisa e eu aqui. Parece que as coisas não estão acontecendo. O que eu fiz? Você me deu uma palavra a respeito disso, a respeito de faculdade, a respeito de chamado, a respeito de propósito, a respeito do que eu deveria fazer e as coisas não aconteceram ou não estão acontecendo. O que a gente faz? E existe um convite do Senhor de nós continuarmos nesse lugar e nós confiarmos no amor e na bondade dEle, tendo a certeza de que Ele controla o tempo. As coisas acontecem de acordo com a vontade dEle. Mas essa noite a gente vai entender um pouco do porquê o Senhor nos coloca numa sala de espera. Há uns 4 meses atrás, eu lembro que a gente estava numa conversa com as meninas. A gente foi na casa da Rita. A gente marcou um café com a presbe Rita. E foram só as meninas. E eu lembro que a gente começou a conversar ali na mesa e a gente estava conversando sobre alguns assuntos.
E eu lembro que eu cheguei na minha casa e o Senhor, ele falou algo muito claro comigo. Que era, existem atrasos que podem ser evitados. Existem coisas que elas não precisam demorar tanto. Que a gente tem controle, que já eram para serem liberadas sobre nós. Mas também existe uma outra faceta, que é quando as coisas elas ainda não aconteceram. E a gente vai destrinchar um pouco 4 motivos do porquê o Senhor nos coloca numa sala de espera. E o primeiro motivo é por conta de pecado. Às vezes a gente tá... Quem aqui tá solteiro? Levanta a mão. Também tô. E às vezes todo mundo aqui quer casar, não quer? A gente quer construir família. E às vezes eu vejo a galera numa ânsia pra se relacionar e tipo, o Senhor me prometeu família. E você ainda luta contra imoralidade sexual. Você ainda tem muita carência. Você ainda tem coisas que você não resolveu dentro de você, que são pecados. E que te impedem de viver isso em Deus. E eu quero falar um pouco sobre o povo de Israel. Então eu quero que vocês abram. Deixa eu ver que eu anotei aqui. Lá em Números 14. Eu acho que é a partir do versículo 20. Na verdade, a partir do versículo 1. Coloca na NVT, porque é a versão da minha Bíblia. Amém. Então, a partir do versículo 1. Então, toda a comunidade começou a chorar. Deixa eu contextualizar o que estava acontecendo aqui. Todo mundo conhece a história do povo de Israel? Então, o Senhor, ele libertou esse povo do Egito. E ele prometeu, ele falou que aquele povo era dele, que ele era escolhido, que ele era o povo de Deus e que ele iria levar aquele povo para uma terra boa, uma terra que mana leite e mel, uma terra que era bem localizada, que era fértil, uma terra onde eles iriam vencer o povo daquela terra e eles seriam um povo numeroso, enfim. E aí a história começa a rolar e Israel é só ladeira abaixo. E aí tem e o Senhor ali. Né? E aí tem um episódio que acontece que faz com que o que era para durar pouquíssimo tempo dura 40 anos, deles dando volta no deserto. Porque eles pecaram diante do Senhor. E aqui que acontece, né? O Senhor, ele pede para que espiões vão até a terra de Canaã para reconhecer a terra e ver quem é que está ali, para investigar quem é que está ali, quem são os povos que estão ali. Porque aí o povo iria saber e o Senhor iria fazer com que o povo entendesse que, independente de quem estivesse ali, o Senhor faria com que eles conquistassem. E ele envia 12 espiões. E aí o que acontece? Só 2 acertam, né? E eles voltam com uma palavra de esperança. Não, porque a gente vai conquistar, porque vai dar tudo certo, porque essa terra é nossa. E o restante fala, gente, vamos desistir disso, porque é muito mais forte do que a gente, é muito mais poderoso do que a gente, é muito maior do que o nosso povo, e a gente não vai dar conta. E a partir depois que acontece isso, o povo de Israel fala o seguinte, lá no capítulo 14, a partir do versículo 1. Então, toda a comunidade começou a chorar em alta voz e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam. Porque o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate. Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros, vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. E aí fala, né? Começa a falar sobre eles oram diante do Senhor. E aí Caleb, Josué, eles falam, não, gente, calma. E aí a partir lá do versículo 20, fala assim, o Senhor fala o seguinte. Então o Senhor disse, eu os perdoarei, como você me pediu.
E Moisés começou a interceder pelo povo, né? Porque o Senhor falou, quer saber de uma coisa? Eu vou destruir todo mundo. E Moisés começa a interceder. E aí o Senhor fala, eu os perdoarei, como você me pediu. Mas tão certo quanto eu vivo, e tão certo quanto a terra está cheia da glória do Senhor, nenhuma dessas pessoas entrará na terra. Todas elas viram a minha presença gloriosa e os sinais que realizei no Egito e no deserto. Repetidamente, porém, me puseram à prova, recusando-se a ouvir a minha voz. Jamais verão a terra que jurei dar aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me trataram com desprezo haverá. Meu servo Caleb, no entanto, teve uma atitude diferente dos demais. Permaneceu fiel a mim. Por isso eu o farei entrar na terra do qual fez o reconhecimento, e seus dependentes tomarão posse dela. Agora deem meia volta e não sigam rumo à terra onde habitam os amalequitas e cananeus. Amanhã partirão para o deserto em direção ao Mar Vermelho. Gente, imagina ouvir isso. Sabe o que vocês vão fazer? Ficar dando volta no deserto. É isso que vocês vão fazer. Até que a última pessoa dessa geração morra. E por quê? Porque eles pecaram diante do Senhor. Depois a gente lendo a história, a gente vê que o povo de Israel, eles viram para o Senhor e eles falam isso, nós pecamos contra o Senhor. E às vezes existem atrasos na nossa vida que acontecem por conta de pecado. Às vezes você quer conquistar um emprego muito bom, um carro muito bom, você é avarento. Às vezes você recebeu uma promessa do Senhor de viver o chamado dele, mas você não sabe esperar. E não se submete aos processos do Senhor até que isso chegue. Ou às vezes você quer um cargo de liderança, só que você quer ser melhor que todo mundo. Sem perceber que liderança é fazer com que as pessoas vão muito além do que você. Ou às vezes você quer pregar, só que a palavra não te fere primeiro. E você vai percebendo que existem várias coisas que você acha que é o Senhor sendo maldoso e te fazendo esperar, quando na verdade é o seu pecado que está te atrasando. Ou na verdade, muitas das vezes é um pecado de insubmissão ao processo do Senhor. Igual o povo de Israel. Ou na verdade é uma desconfiança do coração de Deus, igual o povo de Israel. É melhor a gente voltar para onde a gente estava, porque lá era melhor. Porque a gente não vai ser salvo disso. Eles viram a glória de Deus. Eles viram a glória de Deus. Vocês têm noção do que aquele povo via? Eles viram maná, comida cair do céu. E eles viraram e falaram, é melhor a gente voltar a ser escravo. Porque faltava uma revelação a respeito do coração de Deus. E existia uma insubmissão e um coração tão pecador e tão pecaminoso que fez com que eles se atrasassem em coisas que não precisavam ser atrasadas. E às vezes a gente está nas nossas salas de espera em coisas que já deveriam estar acontecendo. E que não aconteceram porque a gente está pecando, porque a gente não quer ser tratado, porque a gente não quer resolver os nossos BOs, porque a gente acha que está tudo bem, porque a gente sabe disfarçar muito bem. Então por fora eu sou muito santo, mas por dentro existem vários pecadinhos que a gente vai cometendo e várias coisas que desagradam o coração de Deus e fazem com que o que acontece depois seja muito catastrófico. Então analise o seu coração essa noite. Senhor, existe alguma coisa que deveria estar acontecendo do que o Senhor planejou para mim e não está acontecendo porque em alguma área do meu coração eu tenho pecado contra Ti, eu tenho agido como o povo de Israel? Então faça essa análise. Eu creio que essa noite é uma noite de alinhamento do Senhor para nós. Amém? Segundo ponto é proteção. É os 4 P's, gente. Só que eu nem planejei isso, mas são 4 P's. É proteção. O Senhor, muitas das vezes, nos coloca em salas de espera para nos proteger. Porque às vezes o que vai vir pode tomar o nosso coração de uma forma que a gente desista de Jesus. Ou às vezes, sem preparo, aquilo nos destrói. E eu quero falar sobre uma mulher. A gente vai vasculhar um pouco a Bíblia em algumas histórias hoje. A gente falou sobre Israel. E agora eu quero falar a respeito de Ana. Lá em 1 Samuel 1.
Eu vou contextualizar aqui para a gente não precisar ler tudo. E aí a gente vai pro versículo 9. Isso, peraí. O que acontece aqui? Eucana, ele era um homem de Deus, que ele vivia ali, né, em Ramá. E ele tinha 2 esposas. Ele tinha Penina e ele tinha Ana. E Eucana, Penina, uma das esposas de Eucana, ela teve filhos. E naquela época, filhos significava uma reputação para a mulher. Então, a sensação era que ela não seria ninguém se ela não fosse mãe, se ela não tivesse filhos. E Ana não podia, ela era infértil, ela não podia ter filhos. Só que a Bíblia fala que Eucana amava Ana muito mais do que Penina. E ele fazia de tudo. Ele fazia de tudo por Ana. E a Bíblia fala que chega em certo ponto que Eucana vira para Ana e fala assim: não sou eu melhor para você do que 10 filhos? E Ana sofrendo e ela nada saciava. Então ela vai diante do Senhor. E a partir do versículo 9 fala assim: certa vez, depois de comerem e beberem em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado do lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da sua serva, e responderes à minha oração e me deres um filho, essa parte eu quero que vocês falem, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Eu creio que até esse ponto, Ana idolatrava o sonho dela. Ela idolatrava a ideia de ter um filho. E era para ela, era o sonho dela, era para ela. E aí chega num estágio em que ela vira para o Senhor e ela fala: Deus, se o Senhor me der um filho, eu te entrego ele de volta. Eu dedico ele ao Senhor. E muitas das vezes o Senhor realiza certos atrasos, parecem atrasos, mas não são. Porque às vezes a gente está idolatrando demais a ideia. Então, às vezes você recebeu palavras proféticas a respeito do seu futuro. De que o Senhor, sei lá, iria fazer através de você. De que o Senhor, você tem um chamado evangelístico, um chamado pastoral, um chamado profético. Você vai fluir em algum ministério de cura. Ou você gostaria de fluir no ministério da palavra e você tem convicção do que você ouviu de Deus. Ou às vezes o Senhor falou para você a respeito de família, a respeito de casamento, enfim, não sei. E você começa a idolatrar a ideia. E a gente fica muito fascinado, empolgado. Ai, meu Deus, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. E quando a gente percebe, a gente está idolatrando aquilo. E parece muito legal. E parece muito bonito. E o Senhor, muitas das vezes, atrasa algumas coisas, de várias aspas, como forma de nos proteger do que aquilo causaria. Quando nós idolatramos demais os nossos sonhos, quando nós idolatramos demais os nossos propósitos, o nosso chamado, as nossas próprias metas, e as coisas parecem não acontecer, analisa se você não está colocando o coração no lugar errado. Porque aí o Senhor vai realizar atraso. Até que você entenda que tudo que vem para nós precisa voltar para Ele. Tudo que vem para nós não importa mais do que o chamado, não importa mais. O casamento não importa mais. Os sonhos não importam mais. A meta não importa mais. A cura não importa mais. E eu lembro de uma frase que eu li há um tempo atrás, que falava assim: eu prefiro seguir ao Senhor quebrado do que ficar para trás curado. É muito difícil declarar isso. Eu ainda não consegui. Mas a ponto do Senhor importar para mim mais do que o alívio, mais do que a cura, mais do que a faculdade, mais do que os sonhos, mais do que todas as outras coisas. E a gente começar também a olhar para as coisas com uma perspectiva maior.
A Bíblia fala que Ana queria um filho, mas Deus queria um profeta para Israel. Ana queria só um filho. Só alguém para suprir uma necessidade dela de ser mãe. Mas o Senhor levantou Samuel como um profeta chave para Israel. No meio de um sacerdócio que estava acontecendo ali. Totalmente corrompido. Até os sacerdotes não estavam obedecendo e vivendo diante do Senhor como um sacerdote deveria viver. Às vezes a gente está sonhando muito pequenos. Deus, eu quero prosperar na minha vida financeira. E às vezes o Senhor quer te colocar como um empresário para abençoar missões. Ou às vezes, Deus, eu quero pregar, mas porque eu quero ser visto aqui em cima. E às vezes o Senhor quer te usar para liberar palavras sobre outros, que vão trazer cura e vão, muitas das vezes, ditar décadas de caminhada com Jesus. Ou às vezes, um casamento, um relacionamento, e a gente olha para isso para preencher as nossas carências, e tá todo mundo se relacionando, tá todo mundo namorando, tá todo mundo casando. E o Senhor olha para isso com uma perspectiva de chamado, de revelar o propósito do Senhor e o relacionamento de Jesus com a igreja. A gente olha para os nossos próprios sonhos e para as nossas próprias metas como se elas fossem para suprir nós mesmos. E existe um convite do Senhor de a gente ampliar as nossas visões e olhar como Ele olha. E enxergar as coisas como Ele enxerga, sem ser tão egoísta. E a gente precisa entender de que existem atrasos que nos protegem de uma autodestruição. E o que parece muito bom, muitas vezes vai nos destruir. E que a gente seja como Ana, que entregou diante do Senhor o que ela tanto queria. Porque diante de Jesus essas coisas não importam mais. Não tanto quanto Ele. E se Ele quiser nos fazer esperar e nos manter numa sala de espera, tá tudo bem. Terceiro ponto. O Senhor, Ele nos mantém na sala de espera por propósito. Porque existe um propósito por trás disso. Abram lá em João 11. Um monte de papel caindo aqui, não sei de onde é. Eu amo essa história e ela sempre me deixa anestesiada, assim, para ficar pensando, sabe, sobre o que isso significa. Aqui a gente vai ver sobre a morte de Lázaro. E a Bíblia fala, e a gente vê durante os evangelhos, que Lázaro, Marta e Maria, eles eram muito amigos de Jesus. Sabe aquele amigo que você considera, que você conta tudo, que você é muito brother, que você caminha muito perto, que essa pessoa conhece muita coisa sobre você? Eu quero que você pense nessa pessoa. E a gente vai ler esse contexto aqui de Lázaro. A partir do versículo 1. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs, Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com o seu cabelo. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. E elas frisam, muito doente. Seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Eu acho incrível como João, ele frisa muito isso. Ele amava esses três. Porque às vezes a gente vai lendo a história e a gente começa a duvidar que isso é verdade. E João deixa muito claro, ele amava esses três. Ouvindo isso, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Gente, pensa nisso. Pensa que, tipo assim, tá uma catástrofe, seu melhor amigo, a pessoa que você mais conta, é da sua família. Ela não vai e resolve o que ela poderia resolver. E é caso de vida ou morte. Quem aqui ficaria muito chateado e se sentiria traído? Eu sim. Parecia que me deu uma facada, sabe? Eu confiei nessa pessoa e ela não veio. E eu precisava que ela viesse. E ele ficou mais 2 dias. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Os discípulos se opuseram dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judeia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o Senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu: há 12 horas da claridade
todos os dias. Durante o dia as pessoas podem andar com segurança, conseguem enxergar, pois tem a luz desse mundo. À noite, enfim, ele começa a falar, né? À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora eu vou para despertá-lo. Jesus, ele não fala em momento nenhum que Lázaro morreu, ele fala, ele está dormindo. Os discípulos disseram, Senhor, se ele dorme é porque logo vai melhorar. Pensavam que os discípulos não queriam que Jesus fosse, porque ele ia correr risco de vida. Ele vai melhorar. Pensavam que Jesus estava falando do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente, Lázaro está morto, e por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venha, vamos até ele. Tomé disse aos outros discípulos, vamos até lá também para morrer com Jesus. Os discípulos eram exagerados, né? Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. E eu gosto muito dessa parte porque Marta era muito afobada. E ela foi, e Marta ficou. Eu acredito que de alguma forma existiu uma convicção de que ele não está atrasado. A gente precisa ser mais como Maria. Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse, seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim viverá, mesmo depois da morte. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida voltou para casa, chamou Maria à parte e disse, o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Eu vejo muito Maria entendendo os tempos. Ela não foi até o encontro. Ela esperou Jesus vir. Ela esperou Jesus chamar e ela foi de imediato ao encontro dele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar e o povo também, sentiu profunda indignação e angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam, Senhor, venha em veja. Jesus chorou. Ele sabia que as coisas iam melhorar, mas ele chorou. E às vezes o Senhor sabe que ele vai nos livrar. E que ele pode isso. Mas que bom que ele senta do nosso lado e ele chora com a gente. Quando as coisas parecem estar entrando em colapso. As pessoas que estavam por perto disseram, vejam como ele o amava. Os outros, porém, disseram, esse homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse. Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o Lázaro, ordenou. Para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu. Eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus. Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse, desamarrem a faixa e deixem-no ir. Existem atrasos que parecem que estão acontecendo na nossa vida, que a gente acha que Jesus não se importa. Às vezes é uma doença. Às vezes é uma morte. E você sente que você morreu por dentro. Ou que você está quase morrendo. E você pede ao Senhor, Jesus, me livra disso. Me livra dessa angústia, me livra desse medo, me livra desses pensamentos, me livra dessa ansiedade, me livra disso, ou livra quem eu amo disso, me livra com quem eu me importo disso. Senhor, eu preciso que o Senhor venha aqui, porque eu creio que o Senhor pode. E a impressão que dá é que Jesus se atrasa, e Ele não vem. E eu já me peguei pensando algumas vezes que Jesus não se importa.
Isso não é um pensamento certo, mas eu já me peguei pensando. Ele não se importa com os meus sonhos, comigo. Ele se importa com fulano. Porque fulano tá indo. Porque ele aliviou fulano, mas eu... não. E é mentira. A verdade é que o terceiro ponto do porquê o Senhor nos faz esperar é por propósito. A Bíblia fala que Jesus, antes de ele ir para lá, ele fala, isso daí não vai ser para a morte. É para que o Cristo seja glorificado. Às vezes é para glorificar ao Senhor. Ou às vezes é porque existem coisas que o Senhor vai fazer em nós, que só um lugar de muita escuridão pode tirar. Existem partes de Jesus que a gente só experimenta quando a gente parece que está andando no vale da sombra da morte. Existem partes de Jesus que a gente só experimenta quando as coisas estão muito difíceis. Existem partes que a gente só experimenta depois que a gente perde alguma pessoa. Quando a gente perde alguém que a gente ama. Quando alguma coisa não sai como a gente espera. Quando a cura não vem. Quando as coisas não acontecem. Quando o desemprego chega. Quando as coisas parecem estar entrando em colapso. Existe uma parte de Jesus que Ele quer revelar nesse lugar. E existe às vezes cura que Ele quer trazer disso. Quantas canções, quantas pessoas, quantas palavras saíram de um lugar de muita dor. Eu conheço muitas pessoas que cantaram em um período de muita sequidão, de muita incerteza. Falaram e escreveram de um lugar de muita incerteza. E disso saiu cura para outras pessoas. Igual eu falei com Ana, existe um propósito que é muito além do que as nossas próprias necessidades. E que a gente tem que entender que existem vezes que o Senhor vai nos falar ainda não. E que Ele vai nos manter numa sala de espera, porque Ele tem um propósito com isso. E a gente pode confiar de que o Senhor nos ama. E que Ele se importa. E que Ele vai nos tirar disso. E se não tirar, Ele continua sendo Deus. Ele continua nos amando. E Ele continua tendo todas as coisas debaixo do controle dEle. O último ponto dessa parte. Tem mais. Quarto ponto, porque Deus nos faz esperar, é porque sim. Porque Ele quer. Porque Ele é soberano. Porque existem coisas que não nos convém saber. Que não convém acontecer agora. Que não convém que... sabe? Seja dessa forma, seja nesse tempo. A Bíblia fala que Jesus ele vira para os discípulos dele em inúmeras vezes. E ele fala, não convém a vocês saberem agora. Gente, por que não? Por que eles não poderiam ter a revelação completa do Cristo naquele momento? Porque sim. Porque precisava, não era naquele tempo, porque sim. Porque Ele é Deus. Porque Ele não nos deve nada. Mas que bom que Ele quer nos dar coisas. A gente precisa parar de ser uma criança birrenta. E eu me coloco nessa. De que fica fazendo escarcéu. E como alguém que está esperando e esperou muitas coisas em Deus, eu já fui e sou em alguns momentos uma criança birrenta diante de Jesus. E às vezes a gente precisa se submeter à soberania do Senhor, entendendo que Ele é Deus. Que bom que Ele tem o controle do tempo. Que bom que Ele sabe o que é melhor para mim. Que bom que não aconteceu agora. Que bom que ainda não chegou o emprego, não chegou o carro, não chegou a promessa, não chegou o chamado, não chegou a pessoa, não chegou a cura, não chegou a salvação. Que bom que ainda não aconteceu nesse momento. De alguma forma isso nos protege. De alguma forma isso tem propósito. E de alguma forma é porque Ele quer. Que a gente precisa submeter a isso. É melhor. Porque Ele é Deus e Ele fez cada coisa debaixo do céu para acontecer no seu devido tempo. E há tantos outros exemplos de pessoas que passaram na Bíblia que tiveram que esperar muito em Deus. Jó, Davi. O próprio povo de Israel. A gente vê diversos profetas, diversos reis. A gente vê no Novo Testamento. Jesus teve que esperar. A mulher de fluxo de sangue. O paralítico. Pessoas cruzaram o caminho de Jesus. E a todas elas, em algum momento, tiveram que esperar. E por que com a gente seria diferente?
bom que o Senhor, Ele não nos deixa na ansiedade nessa sala de espera. Ele senta do nosso lado. E muitas das vezes é um silêncio. E eu não sei se vocês já tentaram ficar em silêncio. A gente não consegue. Essa semana eu estava atendendo uma senhorinha. Eu estou terminando a faculdade de físio, né? E eu já trabalho na área e tal. E era uma senhorinha assim de uns 80 anos. Ela tava no Pilates. E aí ia ter bolo. Só que ela não consegue andar sozinha. Gente, eu fiquei perplexa, porque eu fiquei afobada, né? Eu falei, não, porque vamos terminar aqui, vamos pra lá. E eu lembro que ela ficou sentada assim. E o pessoal que ia auxiliar ela pra ir levar pra outro espaço, não veio. Tipo, eles estavam conversando. E eu falei, não, vamos até lá. Ela, não, eu espero. E ela ficou quieta. Eu não tô brincando. Por, tipo assim, mais de 5 minutos, quietinho. Sem falar. Sem pegar no celular. Que a gente é dessas, né? Na fila do mercado é aqui. A gente tá esperando alguma coisa acontecer aqui. A gente não sabe parar. E às vezes o Senhor, Ele faz isso com a gente. Ele pede para que a gente fique quieto. E a gente precisa entender o que o Senhor quer fazer na sala de espera. Mas o que a gente faz na sala de espera? Primeiro, a gente não pode se precipitar com os atalhos. Todo mundo aqui conhece a história de Abraão, mas eu vou contextualizar. A Bíblia fala que Abraão, ele era um dos homens que o Senhor chamou para perto, que era amigo de Deus, ele é chamado assim. E a partir de Abraão, o Senhor ia fazer com que surgisse um povo para ele, e o Senhor iria abençoar a descendência de Abraão. E hoje, por meio de Jesus, nós estamos debaixo também da descendência de Abraão. E o Senhor queria abençoar as nações da terra por meio da descendência de Abraão. Só que Abraão era infértil. Irônico. E aí Deus, ele vira para Abraão e ele fala assim, ó, Abraão, Sara vai engravidar daqui a 1 ano. Daqui a um tempo, Sara vai engravidar. E Abraão, o que Abraão ele vai e faz? Ele tem um filho com a concubina dele. Uma outra mulher. Ismael, gente. Eles foram 2 povos, né? Depois nasce o filho de Abraão, o filho da promessa. Mas Ismael, eles foram um povo que eles viveram em embate historicamente e por muitos anos, e eles vivem até hoje, porque da descendência de Ismael vieram os muçulmanos. Por quê? Abraão não soube esperar. Surgiu uma guerra e tiveram resultados muito catastróficos, porque ele não soube esperar. Igual o Felipe fala na célula, ele era o filho da pressa. E às vezes a gente quer pegar atalho, porque esse caminho parece melhor, porque eu consigo ir por ali, porque aqui não parece tão ruim, até parece com o que Deus falou, até se parece com o que o Senhor falou. Não, porque Ele me disse sobre isso, mas isso aqui parece. E a gente começa a pegar atalho. Não, porque eu vou por aqui, eu vou por ali. E aí a gente acaba gerando ismaéis, que vão ter resultados muito catastróficos sobre a nossa vida. E muitas das vezes sobre as pessoas ao nosso redor. Então, quando a gente estiver na sala de espera, o que a gente faz? A gente espera. Enquanto a gente espera de Deus, a gente espera em Deus. E a gente tem um problema com espera, igual eu falei. A gente quer ficar fazendo aqui, ó. Não, porque eu tô na fila do mercado, mas eu tô resolvendo o problema do trabalho. Porque eu tô na fila do mercado, mas eu tô mandando um áudio, resolvendo um problema de lá. E eu não tô falando que isso é errado, tá, gente? Mas eu tô contextualizando de que a gente faz a mesma coisa em Deus. E em Deus isso é errado. A gente querer pegar atalho o tempo todo, porque a gente não quer esperar. Porque a gente não quer pagar o preço de ficar sentado em silêncio, esperando que o Senhor venha e as coisas aconteçam. Outra coisa, a gente precisa confiar e conhecer o caráter de Deus. Quando a gente lê a história de Jó, gente, Jó foi um cara que sofreu e todo mundo bate palma pra ele, né? Eu não sei da onde que o pessoal fala que ele, era o cara. Porque depois, no começo, ele não peca contra o Senhor. Mas quando você vai lendo o livro de Jó, você vê que Jó,
Ele peca sim. E ele fala, por que eu nasci? Porque ele fala assim, porque me leva na sala do trono de Deus, porque eu vou provar que eu tô certo, porque eu vou provar que eu sou justo, porque eu vou provar que eu não tô errado, porque isso aqui tá acontecendo comigo, porque eu não merecia isso. E aí começa uma briga entre os amigos de Jó, e começa a ir lá, e aí Deus entra em cena. E Deus, ele fala, Jó, ele não explica nada, gente, ele não responde nenhuma das perguntas de Jó. Ele não explica nada, e ele fala assim, você estava lá quando eu criei o mundo? Calou a boca aí, né? Ficou pianinho aí. Você não estava lá. E ele faz com que Jó, ele caminhe sobre a criação do mundo. Você estava lá quando eu criei as estrelas, quando eu criei isso? Não, então, confia em mim. E por que eu falo a respeito de Jó? Porque no começo, Jó, ele não pecou contra o Senhor. Mas, gente, Satanás, ele tenta nos vencer pelo cansaço. Então é a mesma coisa. Todo dia é a mesma coisa. As coisas não acontecem, as coisas não estão acontecendo. A gente está nessa fila, nessa sala de espera. O Senhor só fala ainda não. As coisas não estão acontecendo. E tudo parece estar um caos. E o Satanás, ele começa a mentir para nós a respeito do caráter de Deus. Será que Deus é bom? Será que Deus está vendo? Será que eu ouvi certo? Será que... E a gente começa a perguntar a respeito do caráter de Deus. Então a segunda coisa que a gente precisa fazer nessa sala de espera é conhecer o coração de Deus e confiar no caráter de Deus. E gastar tempo em conhecer esse caráter e sair desse lugar no futuro confiando que Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom ainda que as coisas não aconteçam. Ele é bom quando as coisas acontecem. Ele me ama mesmo quando as coisas dão tudo errado. Ele me ama quando as coisas dão certo. E existe só um lugar de experiência com Deus que nos revela isso. A gente vê os amigos de Jó tentando justificar muito, mas nada daquilo solucionou. Mas quando ele vê e ele ouve a voz de Deus, Jó, ele fala assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Eu só ouvia todos os meus amigos falando, mas agora os meus olhos te veem. E eu sei que o Senhor é bom. Então a gente não pode pegar atalho. E a gente precisa conhecer o coração de Deus nesse lugar. A terceira coisa que a gente faz na sala de espera é... Eu não sei para onde está indo. Às vezes eu não tenho nenhuma palavra, mas eu sei que as coisas só não estão acontecendo. Então o que eu faço nesse lugar? Eu sigo a nuvem. Se a nuvem parou, eu paro. Se a nuvem se moveu, eu me movo. Eu estou muito sensível à voz do Senhor. Quando é o momento dessas coisas começarem a acontecer? Quando é o momento em que parece que as coisas que eu tenho, às vezes a gente tem esperado por anos, está na hora de acontecer. E a gente parar para ouvir a voz do Senhor nesse lugar de sala de espera. E tá tudo bem a gente se frustrar. Nós somos pessoas, seres humanos, e a gente às vezes parece que não aguenta, ou parece que a gente não é tão positivo assim. Não sei vocês, mas eu lembro que tiveram dias durante esses anos, isso afetou minha saúde física. E eu lembro que eu chegava diante isso ia me enfraquecendo no físico. Eu lembro que eu estava voltando do trabalho e eu chegava na minha casa e eu ia desabando pro meu quarto e eu só chorava. E eu lembro que a minha irmã começou a ficar muito preocupada, porque eu estava mal. Eu não sei se vocês já viveram esses períodos de escuridão emocional mesmo, de que parece que você vai morrer, que a sua mente não para, que vem um monte de pensamento.
e pensamentos dos mais diversos. E eu lembro que eu chorava diante de Jesus e eu falava: Deus, eu amo ao Senhor. E eu tenho amado ao Senhor ao longo de, na época, não sei quanto tempo tinha, sei lá, 7 anos. Eu tenho me dedicado em conhecer o seu coração. Por que você está fazendo isso comigo? Por que você está fazendo isso comigo? E Deus não falava nada, mas Ele sempre vinha com a presença dEle. E ela parecia colocar, de alguma forma, as coisas em ordem. E eu não sei se você está frustrado com o Senhor. Quando eu estava orando essa semana, o Senhor, Ele virou para mim e Ele falou: Vitória, eu quero curar corações frustrados, que parecem estar decepcionados comigo. Decepcionados com alguém que ama eles, com alguém que se importa com eles. E como alguém que já esteve nesse lugar, o Senhor te ama. O Senhor te ama. E eu creio naquilo que uma sala de espera pode fazer na sua vida. Que bom que você ainda não chegou lá. E que bom que você está se submetendo ao processo do Senhor. A Bíblia fala, na verdade, antes de ir para isso, né, voltar nesse tópico de frustração, eu sinto que o Senhor, às vezes, Ele quer também trazer um discernimento essa noite. Às vezes a gente acha, gente, que Deus está falando ainda não, quando Ele já falou não. E às vezes a gente fica nessa: não, o Senhor está falando ainda não, ainda não, ainda não. Eu estou numa sala de espera. E às vezes o Senhor está falando: meu querido, minha querida, não, é não. Ai, não, porque eu sei que isso vai acontecer. E às vezes o Senhor fala: não, não é o que eu tenho para você, não é o que eu quero para você, não. E a gente precisa discernir isso também, de que o Senhor não está nos mantendo numa sala de espera, mas a gente está trancado numa sala que está com porta aberta para a gente sair, que existe um convite de Deus para a gente sair. Porque aquela sala não é para nós, não é aquele lugar, não é aquela pessoa, não é para nós aqui. Enfim, voltando para o tópico da frustração. O louvor pode subir, gente. Eu quero ler um salmo. E podem ir ficando de pé. Salmos 13 fala assim, a partir do versículo 1: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de lutar com a angústia em minha alma, com a tristeza em meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Volta-te e responda-me, Senhor. Meu Deus, restaura o brilho dos meus olhos ou eu morrerei. Não permita que meus inimigos digam: nós o derrotamos. Não deixes que se alegres com o meu tropeço. E Davi, é um salmo de Davi, ele derrama o coração diante de Deus. E, gente, Davi passou por poucas e boas. Mas ele fala assim no final: eu, porém, confio no teu amor. Por teu livramento me alegrarei. Cantarei ao Senhor, porque Ele é bom para mim.